A mais nova polêmica do cinema mundial veio direto do Festival de Cannes. Parece que todo ano agora a gente vai ter alguma polêmica grande envolvendo cinema e streaming. Tá rolando essa grande discussão sobre a legitimidade dos filmes da Netflix, da exibição de onde eles vão rolar. Mas antes disso, antes de qualquer coisa que a gente vai discutir aqui, eu queria que você assinasse o canal, desse aquela curtidinha aqui no vídeo, pra dar aquela força, sabe? Pra gente ter mais assinantes, mais vídeos pra você conseguir assistir, e toca ali no sininho também pra você sempre receber a notificação quando o Omelete tiver um vídeo novo. E pra gente também falar de assuntos variados, não só de filmes super-herói, mas falar de Festival de Cannes, falar de cinema, falar de Netflix, falar de cinema alternativo, falar de cinema mundial, várias coisas diferentes pra gente oferecer aí um cardápio muito maior de vídeos. E a gente vai falar sobre isso aqui, mas antes temos um recado, uma contextualização do nosso correspondente Rodrigo Fonseca, que está lá em Cannes. Ele está postando todas as matérias, ele está assistindo vários filmes, é só você entrar lá em omelete.com.br, dá uma olhadinha que ele vai explicar direto de lá para você entender melhor o que está rolando. A polêmica desse ano é a Netflix. O que está acontecendo aqui? Tem muita gente querendo transformar a discussão que está rolando na cidade num duelo de modernidade do passado. Não é exatamente isso. Dois filmes com a grife da plataforma digital foram selecionados. Eu estou falando do Okja e do Meyerowitz Stories. Os dois estão em competição e existe um consenso que todo mundo que concorre em Cannes vai para o cinema. Netflix achou que não, para proteger de uma certa maneira o seu cardápio de atrações, que levou o Pedro Almodóvar, o presidente do júri atual, a contestar a hipótese de se dar a palma de ouro para um filme que não vai para o cinema. Por um lado, acho que os motivos da Netflix, se são realmente esses, são claros e justos, porque é uma empresa e ela tem sua própria política. Porém, existem regras, essas regras precisam ser cumpridas. Mas o que interessa mesmo é o seguinte: esses filmes são bons para justificar essa polêmica toda? São. Muito mais o Meyerowitz Story do que o Okja. Então, assim, quem vai vencer, ou será que eles vão vencer, ninguém sabe ainda. O que importa é, ganhem ou não a palma de ouro, já que o Almodóvar tomou essa posição, que eles levem os outros prêmios que merecerem. Bom, primeiro vamos pegar aí o ponto de vista do diretor, né? O Bong Joon-ho é um diretor coreano, muita gente conhece pelo Hospedeiro, Memórias de um Assassino, Mother, é um cara que tem feito filmes que nos festivais consegue atrair muito fã, muito cinéfilo, mas não são aqueles filmes que explodem de bilheteria. E aí ele teve uma experiência muito ruim com o Snowpiercer, que é o Expresso da Manhã, aquele filme com Chris Evans, porque o filme ele é uma produção internacional, é o primeiro filme em inglês do Bong, só que ele arrumou como coprodutor lá a Weinstein Company, que retalhou o filme, queria colocar narração em off, queria colocar um monte de coisa, mudar a final e tal. Foi uma experiência muito ruim pra ele, e aí ele chega na Netflix pra fazer o Okja, que é esse filme novo, um filme de fantasia, e a Netflix ela abre os braços e fala: não, venha trabalhar com a gente, é um cara de pedigree internacional, entendeu? E aí quando o cara chega na Netflix, ele tem as portas abertas, ele faz o que ele quiser, uma experiência pra ele que é muito maior, muito melhor. Pra qualquer criadora, tipo, essa é a toada que a Netflix tá demonstrando aí pro mercado inteiro. Ela tem os interesses dela e tudo mais, mas ela vem dando uma liberdade criativa muito grande. Não aconteceu só com ele, né? Mas é ruim pra quem é fã, porque qual a oportunidade que você vai ter de ver o Okja no cinema? Só se você for ao Festival de Cannes. Né? Porque é uma produção da Netflix, vai estrear na telinha e você vai ter que assistir na sua casa. A não ser que você tenha um puta cinema na sua casa, entendeu? Como o Dustin Hoffman falou isso. O Dustin Hoffman foi um outro filme da Netflix que está no Festival de Cannes, Mistovitz, não sei o que lá. Tá o nome aqui, ó, que ele é difícil de falar, tá? É um filme com o Adam Sandler, Dustin Hoffman, o Ben Stiller e a Emma Thompson. É o novo filme do Noah Baumbach. Isso, o novo filme do Noah Baumbach, que também tá nessa polêmica, que está em Cannes, está concorrendo, mas não vai ser exibido nos cinemas. E o Dustin Hoffman, quando foi perguntado sobre essa polêmica, mas o filme não vai no cinema, ele falou: não tem problema, eu tenho um cinema na minha casa, eu assisto. Sabe porque eu sou rica! Os mais tradicionais, eu não gosto nem de falar conservadores, é mais tradicionais mesmo, principalmente que permeiam muito esses festivais, eles querem que realmente o filme esteja na grande tela, ele é feito para aquilo e tudo mais. E eu entendo completamente, eu acho que tem que ter isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem que se adaptar a uma nova realidade do audiovisual como um todo. Tipo, todos os serviços on demand, os serviços de streaming, eles vieram para mudar o jeito que a gente consome essas coisas. Então eu acho que tem que ter um meio termo, tipo, nem a Netflix pode ser intolerante a ponto de falar: não vou de jeito nenhum colocar o meu filme no cinema, como também esses festivais, e o Oscar também, que tem uma regra muito parecida com essa de Cannes também,
tem que ter essa maleabilidade, assim. Cara, eu acho que não é só uma questão de ser tradicionalista, assim. Por exemplo, se você vai lembrar, assim, vamos lembrar quais as maiores experiências que você já teve com um filme. Tem algum que foi assistindo um filme na sua casa? Tipo, comparado com as experiências que você teve no cinema? Não, de cinema não. Realmente cinema é sempre cinema, né? Eu acho que o streaming mudou por causa da série de TV e tudo mais. E no caso do cinema também, você tá lá junto com uma multidão e tal, é uma experiência diferente, às vezes tem um tom muito de missa mesmo, sabe? Você tá lá, todo mundo junto, você vai assistir o Star Wars na meia-noite, na primeira sessão, com um monte de fã, e você tá dentro da sala de cinema, eu acho que é uma experiência que precisa ser preservada, e tem muita gente que produz conteúdo que tá preocupado com essa experiência. Sei lá, Christopher Nolan, James Cameron, Tarantino, gente que pensa o futuro do cinema no cinema e não em outras plataformas. Ao mesmo tempo, dá para você fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, a Amazon, ela comprou no Festival de Sundance no ano passado um monte de filme, entre eles o Manchester by the Sea, o Manchester à beira-mar. E aí o que a Amazon fez? Falou, ó, a gente vai preservar a janela de lançamento. Então eles colocaram o Manchester no cinema, ele ficou alguns meses no cinema e aí depois entrou na plataforma digital da Amazon. É por isso que o filme ele teve esse gabarito e concorreu ao Oscar. Ele foi pro Oscar porque os caras eles seguiram uma regra que todo mundo segue, que é essa janela de lançamento. A diferença desse caso para alguns casos da Netflix é que a Netflix não respeita essa e janela. ela produz 100% do filme. Também tem isso, né? Muitas vezes a Amazon nesse caso ela comprou os direitos de distribuição e tudo mais, mas ela não despejou o dinheiro inteiro. Não era uma produção 100% da Amazon. O caso da Netflix, algumas vezes sim, é 100% dela e outras vezes não. Isso acontece tanto para filme quanto para série de TV dentro da Netflix. No caso da Netflix, o que eles fazem para você concorrer ao Oscar, você precisa ter o filme passado no cinema. Então, no caso do Manchester à beira-mar, eles passaram no cinema, mas teve essa janela, que são alguns meses até você colocar no home entertainment. No caso da Netflix, eles colocaram Beast of No Nation no cinema. Foi um filme que foi esnobado no Oscar, mas por quê? Porque eles colocaram no streaming logo depois, sabe? Foi simultâneo, o filme não teve uma história no cinema. Eu acho que quem tá no Oscar ou quem produz conteúdo, ele tem essa preocupação, sabe? Tipo, o filme tem que estar no cinema, ele tem que passar pelo cinema de verdade pra você ter o gabarito no Oscar, e aí o Beasts foi ignorado no Oscar. A Netflix fez muito isso no Beasts pra entrar no Oscar. Ela fez isso, porque ela queria pleitear uma vaga, alguma indicação lá. Eu concordo 100%, tem que ter a experiência no cinema. Tem também a questão da tecnologia. O 3D foi um que deu uma revitalizada, assim, principalmente na arrecadação. Eu não sou fã da tecnologia 3D, não gosto. Mas uma das experiências mais legais que eu tive no cinema nos últimos anos foi assistir um filme em 3D que foi o Gravidade. Eu achei incrível aquilo ali, é muito legal. Tem o IMAX também, que é completamente diferente. Então, assim, essa experiência tem que realmente ser preservada. A gente tem que continuar a ir ao cinema, mas eu acho que a indústria como um todo tem que olhar para a plataforma de streaming não como um inimigo. Não do tipo, a Netflix está querendo acabar, ou a Amazon, ou Hulu, ou qualquer... Não é isso. É uma coisa que a gente tem que lidar, não adianta. Na verdade, é muito privilegiado para quem produz e pra gente também, porque a gente tem a experiência muito legal de ver o criador fazendo o que ele quer. Se você tem uma parceria com a Weinstein, por exemplo, nesse caso que foi com o Expresso do Amanhã, o cara da Weinstein, ele precisa fazer um filme de um jeito, formatar aquele filme de um jeito que ele tenha sucesso no cinema. Então essas duas coisas vão sempre se confrontar, sabe? A Netflix dando essa liberdade e tendo o dinheiro só pra si, e o cara produtor de cinema que tem que tapar vários outros buracos pra conseguir que aquele filme faça sucesso. Quando tinha o embate entre táxi e Uber, era muito a questão das coisas tradicionais contra a tecnologia. E muito quando a gente vê hoje o cinema contra o streaming, também dá essa sensação. Eu acho que não pode ser isso, é uma questão de mudança de comportamento. Ninguém vai tirar mais streaming daqui, não é isso. Então eu acho que é um jeito de se olhar para essa discussão de outra maneira, né? A experiência de um é completamente diferente da experiência do outro. Olha, eu só sei que eu queria estar lá no lugar do Rodrigo, queria estar lá em Cannes para assistir, né, o filme do Bong, porque é um cara que eu gosto muito, os filmes dele são incríveis, mas eu vou ter que me conformar aqui e assistir na Netflix, a não ser que alguém lance no cinema. Quem é que vai querer distribuir um filme que é totalmente da Netflix e você não vai ganhar quase nada com aquilo? Exatamente, esse é o problema. É muito complicado, então, mas eu queria sempre assistir o filme no cinema, é a melhor coisa que tem. Tipo, imagina você, isso nunca vai acontecer, tá? Mas imagina você assistir um Star Wars pela primeira vez e você só poder assistir no streaming. É muito ruim. Sabe, não pode chegar a esse ponto. Então, deixa aí a sua opinião, o que você acha desse embate entre cinema, Netflix, Cannes, Netflix, cinema e streaming. Deixa a sua opinião, compartilha esse vídeo com a galera para a discussão chegar em outros lugares e não esquece de assinar o canal.